peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. É muito bom ter aqui a sua presença. Não tenho palavras aqui para dizer o quanto é agradável ter você aqui comigo. Caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal, eu quero já te fazer um convite para que você não perca tempo. Antes de iniciarmos aqui, faz uma pausa, faz aqui a tua inscrição, junte-se a nós, vamos caminhar juntos aqui no canal. Além desses vídeos de mensagens bíblicas, nós também temos um projeto de estudo bíblico, um projeto de estudo qualitativo da palavra do Senhor, onde nós, em cada aula, falamos de um capítulo, esmiuçamos aquele capítulo, e eu tenho certeza que, assim como tem abençoado a minha vida e a vida das pessoas que têm caminhado conosco, pode abençoar a tua também. Então, não se esqueça de ativar também o sininho para você receber aí uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição eu vou deixar para você o endereço para que você possa seguir o Peregrino também nas demais mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram e os podcasts. Mensagens bíblicas que você pode ouvir aonde quer que você esteja. Ok? Muito bem. A mensagem que nós vamos trazer aqui nesse vídeo é um salmo muito conhecido. Certamente você já tem ele de cor, guardado, gravado na sua cabeça e principalmente no seu coração. Mas vamos lá que eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você também. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 23. Salmo de Davi, capítulo 23. Diz aqui o texto bíblico: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Palavra de Deus, salmo maravilhoso. Senhor, eis aqui a tua palavra. Nós estamos diante da tua presença, Senhor, fale conosco. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para levar até a vida da outra pessoa que está do outro lado ali. Palavras de salvação, palavra de vida eterna, palavra de encorajamento. Senhor, que este salmo fale conosco poderosamente e nos dê forças para que nós possamos colocar os teus ensinamentos em prática. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aqui ao texto bíblico com bastante frequência. Bom, certamente, como eu disse aqui, esse aqui é um salmo extremamente conhecido. Talvez o salmo mais conhecido da Bíblia. Eu acredito que ele também seja aquele primeiro salmo que nós aprendemos e que nos acompanha durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa vida. E eu digo isso por quê? Porque o texto bíblico aqui, ele nos mostra que Jesus faz exatamente isso conosco todos os dias até o nosso último dia aqui nessa vida. E esse aqui é mais um salmo de Davi. E que certamente Davi utilizou a sua experiência de vida, quando ele começou a sua vida como pastor de ovelhas, para trazer aqui uma analogia, uma comparação de Deus como o supremo pastor. A Bíblia, por diversas vezes, ela nos compara a ovelhas. E isso acontece tanto aqui no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. É bastante comum nós vermos isso. E é muito interessante, porque a ovelha não é um animal que Deus escolheu por acaso, mas é porque ela é completamente dependente do seu pastor. Ela depende do pastor para alimentação, ela depende do pastor para proteção, para guia, para amparo, para tudo. É um animal extremamente dependente.
E quando nós olhamos para o Novo Testamento, se nós formos ao texto de João, capítulo 10, no verso 11, nós vamos ver que Jesus é o nosso bom pastor. O texto de Hebreus, a carta de Hebreus, capítulo 13, 20, fala que Jesus é o grande pastor. E a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, coloca Cristo Jesus como o príncipe dos pastores. Então, da mesma maneira que o Senhor Jesus é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. Mas nós não somos qualquer ovelha, nós não somos aquelas ovelhas atemorizadas e passivas. Não, não, não. Nós somos aquelas ovelhas que seguem o bom pastor. Nós somos ovelhas obedientes e sábios. Por quê? Porque nós seguimos apenas a Cristo Jesus, o único que é capaz de nos levar aos melhores caminhos, aos melhores lugares. Neste salmo, nós vemos aqui que nada enaltece a qualidade da ovelha, mas pelo contrário. Mas aqui nós vemos os benefícios que, como ovelhas, nós recebemos da parte de Deus, quando nós nos colocamos debaixo da sua autoridade, na qualidade de discípulos de Jesus, seguindo os seus caminhos e obedecendo os seus mandamentos. Quando Davi escreveu aqui este primeiro versículo, ele tinha por ideia nos mostrar quem é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como dizem algumas outras versões bíblicas, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. O nosso Deus, ele é um Deus de aliança. O nosso Deus, ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Ele é o pastor de Israel. Ele é o nosso redentor. Ele é o guarda de Sião. E por isso que aquele que como ovelha obediente se coloca no aprisco do Senhor não sentirá falta de nada. De nada sentirá falta. Sabe por quê? Porque este primeiro versículo, ele poderia ser tranquilamente substituído pelo nome composto em hebraico de Jesus, que é Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Quando Davi utiliza aqui no texto o pronome possessivo meu pastor, ele está nos ensinando que assim como ele tinha, que nós também devemos procurar ter uma relação de total conexão e dependência de Deus. Pastores são inseparáveis do seu rebanho, pois suas ovelhas, ele sabe que as suas ovelhas precisam de proteção, as suas ovelhas precisam de direção, as suas ovelhas necessitam de pastagens boas e de cuidados para sobreviver. Ovelhas não sobrevivem por muito tempo longe do seu pastor. Cristo, como o bom pastor, nos conhece profundamente, nos conhece individualmente, ele nos chama pelo nome. Somos sua propriedade exclusiva. Amém? E estando no rebanho do Senhor, nós temos segurança e a certeza de que de nada sentiremos falta. Isso não significa dizer que terei tudo aquilo que quero. Não, não é isso que o texto bíblico está querendo dizer. Mas o meu pastor, ele me dá aquilo que ele entende que é necessário para mim. Todas as bênçãos que nós precisamos serão dadas por meio de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? O nosso Deus é aquele que é capaz de realizar todas as coisas, principalmente aquelas que nós não podemos fazer. Quais bênçãos que nós temos aqui, que nós recebemos das mãos de Deus? Ora, eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta. E nós vamos ver então agora aqui, do verso 2 ao verso 6. Davi relaciona quais são as necessidades que são supridas por esse bom pastor. Seguramente você vai ver comigo que são necessidades vitais
para a sobrevivência de uma ovelha. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que Ele nos oferece, nós temos aqui relacionados. Repouso, paz, saúde, direção, coragem, consolo, proteção de Deus, provisão de Deus, amor e o mais importante, a vida eterna nos céus. Amém? Verso 2 diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes significam pastos com capim novo, capim macio. E uma ovelha, ela descansa nesse pasto após ela comer e se saciar desse capim. Dizem que as ovelhas nunca se deitam até que estejam satisfeitas. Portanto, nos pastos verdejantes que o Senhor nos leva, além de nos alimentar muito bem, nós também ali encontramos repouso. O Senhor nos faz descansar física e espiritualmente. Cada necessidade espiritual que nós temos, cada situação que nós temos em nossas vidas, ela é suprida por Deus. E o verso 2 continua: leva-me para junto das águas de descanso. Uma ovelha, ela tem dificuldades de beber água em águas correntes. Portanto, o bom pastor, ele represa a água para que as suas ovelhas possam ir lá e matar a sua sede. O texto de João, capítulo 7, dos versos 37 e 38, diz que Jesus Cristo é a água que sacia a nossa sede. Ele é a nossa fonte, ele é a satisfação de tudo aquilo que pode nos trazer paz. João 14, 27 nos revela que Jesus é a nossa paz interior. A paz de Cristo, ela é uma dádiva sobrenatural, é algo divino. É algo que nos preenche em todos os momentos, inclusive aqueles de maior adversidade. Verso 3, o salmista escreveu: refrigera-me a alma. O verbo refrigerar, ele significa trazer de volta, restaurar, restabelecer. E aqui ele é utilizado para representar um retorno a Deus. Restaura-me a vida. E essa vida, ela pode ser física ou espiritual. Jesus é o médico perfeito. Ele conhece verdadeiramente o estado de cada um dos seus pacientes. Ele é o médico dos médicos. Não há doença, seja física ou espiritual, que ele não possa curar. Ele é poderoso para fazer aquilo que é impossível aos homens fazer. Portanto, se o seu problema é uma cura física ou o seu problema é uma cura espiritual, Deus pode te libertar. Se for da vontade dele, para a glória do nome dele, ele pode mandar embora toda e qualquer enfermidade e restaurar a tua vida. Amém? O verso 3 continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Uma ovelha se desvia com facilidade dos seus caminhos. Ela tem uma capacidade limitada de visão e ela não tem noção nenhuma do perigo. E é por isso, então, que ela precisa da direção de um pastor. O verbo guiar significa transportar, significa conduzir, significa orientar, sempre na direção correta. A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, nós encontramos lá que se nós nos desviarmos, ele, o bom pastor, nos trará de volta ao caminho certo. E ele fará isso para o nosso bem, mas principalmente por amor ao seu nome. E no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O medo
é o nosso companheiro inseparável. Ele está ligado diretamente à nossa natureza humana, natureza frágil. Não importa o tamanho da sua fé, você em algum momento terá medo. Ele se manifesta principalmente nos momentos de provações, quando você está passando por vales, por desertos, onde você ali sente segurança, temor. Mas o que não pode faltar na nossa vida é a certeza de que nós estaremos sempre na companhia do nosso bom pastor. E ele, como bom pastor, vai expulsar o medo da nossa mente, do nosso coração. Max Lucado escreveu, em um certo momento, a presença do medo não significa que você não tenha fé, mas o medo nos visita todos os dias. No entanto, faça do seu medo apenas um visitante, mas nunca um residente. Amém? Deus estará sempre conosco e também à nossa frente. Isso significa dizer que antes de sair e de chegar, Deus já saiu e Deus já foi. É um pouco contraditório dizer isso, mas Deus vai e Deus fica conosco. Deus vai, mas Ele não nos abandona. Deus vai, mas Ele não nos deixa faltar nada. O nosso Deus, Ele é capaz de realizar, Ele é capaz de prover, Ele é capaz de salvar, Ele é capaz de impedir, Ele é capaz de transformar qualquer coisa. Deus estando conosco e indo à nossa frente, não há motivos para que nós tenhamos medo. Amém? E no verso 4 continua: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, ele é um tipo de bastão, e o cajado é como se fosse uma bengala, e eles eram usados pelos pastores para tentar o quê? Conduzir as ovelhas para que elas não se desviassem. Quando a ovelha estava saindo fora do caminho, ele dava uma batidinha nela, ela voltava para o caminho. Deus usa a sua disciplina para nos quebrantar e reproduzir em nós arrependimento. Não faltará consolo para aquele crente que, quando na sua tristeza, encontra ali o fruto de um genuíno arrependimento. Amém? Verso 5: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O rebanho, ele é sempre conduzido pelo pastor a um pasto aberto, que ele escolhe, de qualidade. Mas isso não significa dizer que ao redor desse ambiente haverão lobos. O fato é que quando nós olhamos, inclusive para o Novo Testamento, em Mateus 10:16, nós vamos ver que o Senhor vai nos enviar ao meio de lobos. Isso quando eles não vierem até nós, como diz Atos 20:29, onde nós vemos que teremos lobos, inclusive infiltrados dentro das igrejas. Agora entenda, somente a presença do pastor poderá nos dar segurança e proteção. É por isso que jamais nós devemos nos ausentar da presença de Deus. Deus em nossas vidas é o antídoto para todo e qualquer mal. Verso 5: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo, ele derramado sobre a cabeça das ovelhas no antigo Israel, ele tinha por propósito trazer à ovelha proteção. Ele era um tipo de repelente natural. Trazia ali proteção contra insetos, particularmente moscas, contra conflitos e até mesmo para curar machucados. A unção do Senhor em nossas vidas, ela nos protege de todo mal. A unção do Senhor em nossas vidas, ela nos santifica e nos cura de todo mal. O transbordar do cálice aqui simboliza a provisão abundante do Senhor para nós. Mesmo estando na presença dos nossos adversários, mas se nós estivermos sobre a unção do Senhor, nós estaremos seguros
e satisfeitos plenamente. Sabe por quê? Porque a unção do Senhor é a proteção contra todo o mal na nossa vida. Devemos orar pedindo a Deus que nos derrame da sua unção sobre as nossas vidas. Quem tem Jesus tem a vida eterna e tem abundante satisfação espiritual. E o verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. As ovelhas têm em seus dias a inseparável companhia da bondade e da misericórdia. A bondade significa generosidade, aquilo que é útil, aquilo que é agradável. E a misericórdia, ela indica benevolência, benignidade e compaixão. Essas duas virtudes, elas são expressão do amor de Deus. E como ovelhas do rebanho do Senhor, nós sabemos que tanto a bondade como a misericórdia de Deus nos seguirá, como algo em que nós não conseguiremos sequer fugir, sequer escapar, porque ninguém pode escapar e fugir da presença do Senhor. E eu quero pedir aqui a sua licença para mais uma vez citar Max Lucado, aonde ele diz: você pode passar dias sem pensar em Deus, mas Deus não passa um momento sequer sem pensar em você. Que coisa gloriosa sabermos que mesmo diante de todas as nossas imperfeições, dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor é fiel, o Senhor está sempre ali, estendendo a sua poderosa mão de bondade e misericórdia para um coração arrependido. E o verso 6, ele termina: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A nossa jornada como ovelhas do bom pastor só termina no céu. O verbo aqui, habitarei, representa uma felicidade imutável, algo intransferível e glorioso. Trata-se da segurança que nós temos baseado na certeza de Deus, que Ele nos dá, que se permanecermos fiéis, habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus! Olha, o Salmo 23, ele é uma declaração de fé no Senhor. Todo ele exala confiança, exala paz, segurança em Deus. Ele começa falando do Senhor e termina falando do Senhor. Ele é um resumo teológico, ele é, na verdade, uma síntese da nossa vida como cristão. Vivemos para o Senhor e morreremos para o Senhor, para um dia estarmos sempre com Ele eternamente. Amém? Eu gostaria de terminar esta mensagem fazendo uma oração pela sua vida. Eu quero aqui te convidar a fechar os olhos e orar comigo. Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai, para te agradecer por mais uma palavra. Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele, Senhor, que nos guia, Tu és aquele que nos sustenta. Sabemos que como bom pastor e nós como Tuas ovelhas, de nada, Deus, de nada nós sentiremos falta. Senhor, nos faz compreender, nos faz entender que Tu és suficiente em nossas vidas. Nos faz entender, Senhor, que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos é provisão da Tua parte e, portanto, nós devemos ser gratos a Ti todos os dias da nossa vida. Senhor, que a nossa alma não anseie por estar em outros pastos, em se aventurar por outros caminhos, mas que nós possamos entender que estando no Seu rebanho, estando no Seu aprisco, Tu és aquele que não nos deixará faltar nada. Senhor, através desta poderosa palavra, Tu nos ensinaste que no Teu rebanho, que na Tua presença, nossa alma tem tudo o que precisa. Na Tua presença nós encontramos alimento, nós encontramos repouso. Na Tua presença, Senhor, nós encontramos
paz, saúde. Pai querido, na tua presença nós temos a direção, Senhor. Abre os nossos olhos físicos e espirituais para que possamos enxergar os caminhos pelo qual o Senhor quer nos levar. Senhor, na tua presença nós temos proteção. Tu estás sempre do nosso lado, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Pai querido, na tua presença nós sabemos, Senhor, que tu és aquele que nos sustenta e tu és aquele que nos provê. Senhor, o teu amor por nós nos constrange, Pai. Nós não somos dignos. Nós não somos, Senhor, merecedores de tamanha bondade, de tamanha misericórdia, mas a tua graça poderosa nos alcançou, Senhor. E pela tua graça, Senhor, nós entendemos que por ela nós alcançamos misericórdia e vida eterna. Senhor, se houver aqui alguém que está fraco, seja, Senhor, por algum problema físico, algum problema espiritual, alguma doença, algum machucado na alma, Pai, traga para essa pessoa, Senhor, o renovo, a cura. Senhor, nos coloca debaixo, Senhor, da tua proteção. Não permita, Senhor, que aquelas coisas que ficam perturbando a nossa mente venham tirar a nossa paz. Por isso nós te pedimos, Senhor, unge-nos com o teu óleo, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre a nossa vida abundantemente, Pai. Transborda a presença do Espírito Santo no nosso ser. Senhor, nós pedimos, Senhor, que tu nos acompanhe por onde quer que nós vá, por onde quer que nós possamos ir. Cuide de nós, Pai. Cuide do nosso coração. Abençoa, Senhor, essa semana que está se iniciando, a última semana de 2021. E nos guie, Senhor, por todos os dias da nossa vida, dentro do teu santo aprisco. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Meu irmão, minha irmã, minha oração é para que essa palavra possa ter falado ao teu coração, te trazendo renovo, te trazendo força, coragem, que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, te direcionar. Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Se você gostou, deixa aqui o teu curtir, um comentário e não se esqueça principalmente de compartilhar essa mensagem, convidando pessoas que você gostaria de abençoar, inclusive, para que se juntasse a nós aqui no canal do Peregrino. Um forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe o teu dia e uma semana de vitória. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta em breve com mais um vídeo no canal do Peregrino. Forte abraço.